Graça e paz sejam com todos da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos mais uma vez a esse tempo de bênçãos, de comunhão, de edificação espiritual e muita fé, pois tem início o culto do Senhor. Neste que é o quarto domingo do tempo litúrgico da Páscoa, a cor branca que recobre os paramentos e as vestes litúrgicas nos recorda que a luz bendita que promana do Cristo vivo, ressuscitado, brilha sobre as nossas vidas e ilumina-nos a inteireza do viver. Que você possa desfrutar ao máximo desta hora conosco, recolher das mãos divinas toda a sorte de bens espirituais. Nos preparamos para tudo o que segue, usufruindo de um momento de introspecção e enlevo espiritual, no qual somos conduzidos pelas habilidosas mãos da nossa querida irmã musicista, a organista Gisele Santana. Fomos chamados a adorar o único e verdadeiro Deus. Cantamos louvores ao seu nome, mas também falamos com ele em oração. Quero te convidar a fechar os olhos para nos dirigirmos ao Senhor, o Todo-Poderoso, Criador de céus e terra. Senhor Deus, Tu és Deus cheio de honra, glória e poder. Tu és Criador de todas as coisas. O Senhor é o sustentador e o mantenedor da vida. E nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos na beleza da tua santidade e te rogamos, recebe no teu trono os nossos louvores, a nossa adoração e também a nossa oração. É o que te pedimos em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória e louvor dai ao nome de Deus. Esse é o convite do coro A Ideia Morais, obra de Gordon Young nas vozes do coro, com o acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana e sob a regência do maestro diácono Miguel Torres. Acompanhemos o canto do coral em espírito de adoração e louvor a Deus.
Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Se tiver uma Bíblia consigo, tome-a nas mãos, abra comigo. Estamos visitando as páginas do Antigo Testamento, precisamente o livro dos Salmos. Nele, o Salmo de número 23, cuja leitura faremos na íntegra. Estamos no Antigo Testamento, no Salmo 23, Salmo de Davi, leitura que procedemos juntos agora, palavra que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é uma das coisas que nós lemos no Salmo de número 23. E é uma certeza que devemos carregar no coração. Imagine você se não fosse assim. Se o Senhor apenas nos tratasse com justiça, nenhum de nós estaria mais aqui. Por isso que, ao confessarmos os nossos pecados a Deus, nós temos a certeza de que Ele não apenas nos ouve, mas Ele também nos perdoa. Por isso, neste momento, eu quero te convidar a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Se for possível ajoelhar-se, ajoelhe-se. Confesse os pecados a Deus nesse momento e peça perdão. Senhor, é maravilhoso poder estar em Tua presença. É maravilhoso saber que Tu és Deus grandioso, Deus majestoso, cheio de glória, honra e poder. Olhar para Ti, Senhor Deus, também nos faz olhar para nós. E olhando para nós, nos percebemos não apenas pequeninos, mas também falhos. Reconhecemos, Senhor Deus, os nossos erros e sabemos que ferimos a Tua santidade com os nossos pecados. Por isso, neste momento, nós clamamos a Ti. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, Senhor Deus, as transgressões. Dá-nos, ó Pai, discernimento do que é certo e o que é errado. Ajuda-nos, Senhor, a Te servir da melhor forma possível. Te agradecemos, pois o Senhor, que é Deus bondoso, gracioso e misericordioso, mais uma vez nos perdoa. Louvado e bendito seja o Teu nome. Ainda te suplicamos, permaneça, ó Pai, cuidando de nós, porque o que seria de nós se não fosse a Tua proteção e o Teu cuidado? Abençoe os Teus filhos, aqueles que estão enfermos, internados, em tratamento, passando dificuldades familiares, sentimentais e das mais variadas. Confiamos em Ti plenamente e sabemos que o Senhor é o nosso socorro em tempo de tribulação. É a oração que fazemos no nome doce e santo de Cristo, nosso Senhor. Amém. Jesus é a nossa alegria, o nosso prazer, nosso consolo, nossa paz. Esta é a mensagem entoada na forma de canto pelo coro Aidéia Moraes. Jesus, alegria dos homens, obra do célebre compositor Johann Sebastian Bach, nas vozes do nosso coro, com um acompanhamento precioso da organista Gisele Santana e todos sob a regência do maestro diácono Miguel Torres. Acompanhemos em oração o canto do coral.
Em Jesus Cristo recebemos o maior presente que jamais poderíamos almejar. Da parte do bom Deus o recebemos. Sim, o dom da vida que vem com a graça do Espírito Santo em o nome de Jesus. E agora, qualquer esforço que fizermos para correspondermos à bênção divina será sempre precário e insuficiente. Mas isso não significa que seja de pouca relevância, muito pelo contrário. Aos olhos de Deus, nossos gestos sinceros de gratidão são cheios de valor. Aliás, Ele, de fato, nos tem convocado para não apenas agirmos assim, expressando reconhecimento por tudo que faz, mas empenhados por servi-lo e nos fazermos nas suas mãos instrumento de suas bênçãos divinas na vida de muitos. É assim que a liturgia nos enseja uma oportunidade de concretizarmos todas estas coisas através do ato do ofertório, do qual participamos, mesmo que estejamos agora separados no espaço, servindo-nos, portanto, dos meios eletrônicos e digitais que nos aproximam e viabilizam com máxima praticidade todas estas coisas. Nesta hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente e, por meio deles, você pode fazer o seu Pix, a sua transferência, ou seja, se envolver neste grande mover que é para toda a igreja, para todos que são fiéis ante o Deus que, de fato, é fiel. Você participa, se torna uma bênção e Deus, por certo, muito lhe abençoará também. Vamos orar e vamos pedir ao Todo-Poderoso que, com o seu poder, consagre os recursos confiados aos cuidados da comunidade de fé. Senhor Deus, tudo vem de Ti, e tão somente daquilo que recolhemos das Tuas mãos divinas é que Te entregamos. Confiando aos cuidados da igreja os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós os confiamos a Ti mesmo. E rogamos-Te que nas Tuas mãos divinas faças prosperarem esses recursos, de tal maneira que sirvam plenamente ao cumprimento da Tua vontade boa, perfeita e agradável aqui no bairro de Copacabana, onde nos puseste e aonde mais nos impulsionar o mover do Espírito Santo. Abençoa também, Senhor, a cada irmão dizimista, ofertante, a cada um destes filhos Teus que tem se empenhado e nos seus esforços buscam refletir com fidelidade a Tua presença em suas vidas, pois Tu és fiel. E que jamais lhes falte o sustento cotidiano, nem tampouco um coração generoso e abençoador. Esse é o nosso desejo, a nossa humilde oração, feita em o nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia mais uma vez. Porém, agora nós vamos visitar as páginas do Novo Testamento e, em particular, de seu último livro. Estamos abrindo juntos no livro do Apocalipse, no capítulo de número 5. E a nossa leitura se estenderá sobre todo o capítulo. Mas eu peço a você que, ao abrir a sua Bíblia e localizar o texto, mantenha o livro aberto. Porque eu não vou fazer uma leitura corrida para depois meditar no texto, mas pretendo hoje avançar com a leitura à medida em que avançarmos também com a reflexão que faremos a partir da mesma. Estamos visitando o livro do Apocalipse, estamos visitando o seu capítulo 5 e vamos abranger neste nosso exercício todo ele, todo o capítulo. Mas antes de partirmos diretamente para o texto, eu gostaria de preparar você contextualizando um pouco esta passagem,
Aliás, isto seria de praxe para abordagem de qualquer texto, mas penso que no tocante ao livro do Apocalipse, esta necessidade se imponha com maior força, porque é um livro frequentemente mal compreendido. E isto porque mal lido, lido de forma incorreta. É, inclusive, muito recorrente vermos como o Apocalipse está associado no imaginário das pessoas a uma carga de muita negatividade. Quando começam a surgir muitos problemas, muitas dificuldades, quando as crises chegam e se instauram, frequentemente ouvimos as pessoas dizerem coisas como o apocalipse começou, como se apocalipse e desgraça fossem sinônimos. Apocalipse, literalmente, poderia ser traduzido por revelação. Aliás, é curioso que, por exemplo, na língua inglesa, este livro seja ordinariamente referido por Revelations, revelação, literalmente. Acho que isso facilita a nossa primeira aproximação do mesmo. Mas o fato é que esta revelação chega a nós numa linguagem que está bastante distante de nós, tanto no tempo quanto no espaço, a saber, a linguagem da apocalíptica. Este é um gênero que, dentro das tradições de Israel, se desenvolve a partir da profecia. É como que uma evolução do gênero profético. E ele é marcado por um certo estilo em que abundam as imagens. Sim, muitas imagens são recrutadas no texto, e isto em função da carga simbólica que levam consigo. Um gênero que ficou distante de nós no tempo e no espaço, que recruta imagens que distantes de nós também estão e cujo significado e simbolismo também se distanciou. Tudo isto faz com que o livro imponha, sim, é verdade, certas dificuldades ao leitor, mas uma vez que estas dificuldades sejam enfrentadas e vencidas, se mostrará um livro deveras recompensador, porque o seu objetivo jamais foi assinalar desgraças e amedrontar-nos por meio delas, mas antes infundir-nos esperança, restaurar-nos a alegria mediante a revelação de quem Deus é e daquilo que faz em favor dos que são seus. E é, portanto, tomados por este pensamento que vamos hoje visitar as suas páginas, ou esta página em particular, e buscar perscrutar nela aquilo que Deus, na sua imensa graça e bondade, tem a nos revelar. Apocalipse, capítulo 5, verso 1, começa dizendo assim: Vi na mão direita daqui. Pronto, essa primeira palavrinha já passou despercebida para uma boa parte de nós, eu tenho certeza disto. São apenas 2 letras, mas é um verbo e é importante. Vi, diz o autor, a saber, João, que segundo consta no próprio livro, estava na ilha de Patmos. E se conhecemos um pouco da história daquele tempo e, em particular, do que acontecia naquelas cercanias, saberemos que aquele era um momento especialmente difícil para toda a igreja cristã, porque naquele momento da história do mundo, o Império Romano dominava aquela região e impunha uma dura perseguição aos cristãos, que pelo simples fato de serem reconhecidos como tais, enfrentavam toda a sorte de dificuldades.
Você, ao ser reconhecido como cristão ou denunciado por alguém nesta condição, estava sujeito a duras penas. Poderia simplesmente sofrer com a execração social, mas isto poderia evoluir para prisões, torturas, exílios, trabalhos forçados e até mesmo a pena capital, a morte, quem sabe numa arena romana como um espetáculo público. Eram dias difíceis para os cristãos de um modo geral e para os líderes da igreja de um modo ainda mais intenso. João, ao que consta, era um líder de igreja e particularmente conhecido na região da Ásia Menor. É um território que vai costeando o mar Egeu e que hoje pertence ao país chamado Turquia. E nesta região, João teria sido identificado como cristão, teria sido preso e teria sido deportado para a ilha em que agora se encontra, a ilha de Patmos. Patmos era uma ilha sem maior interesse, um solo eminentemente rochoso e pobre. E aqueles que eram enviados pelos romanos para ali eram enviados com um propósito muito preciso, o de se submeterem a um regime penoso de trabalhos forçados nas pedreiras daquele lugar. É desta condição de preso, exilado, que João se encontra e é ali, naquela circunstância, em que vai concebendo o seu escrito, o livro do Apocalipse. Ele mesmo uma grande carta endereçada à igreja do seu tempo, mas cujo valor é reconhecido pela Igreja Universal, de todos os tempos e de todos os lugares. Segundo o seu relato, o que podemos verificar nas páginas anteriores do livro, no domingo, no dia do Senhor, ele teve uma visão. Não sabemos a data precisa desse domingo, mas esse dado também não é relevante. O fato é que nesta visão, Deus lhe revela muitas coisas do que está acontecendo no céu, do que está acontecendo na terra e do modo como esses acontecimentos acham-se todos entrelaçados. E neste ponto do livro, a visão se dirige de modo muito particular para o trono de Deus. E é justamente deste ponto da descrição que avançamos na leitura. O verso 1, portanto, do capítulo 5 de Apocalipse, onde estamos, declara: vi, parte da visão, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro. Estamos diante de um trono, e se você fez a leitura do capítulo anterior, e pode fazê-lo em qualquer outro momento que não agora, não há problema nisto, faça-o, porque será tremendamente abençoador. Na visão em questão, estamos diante do trono de Deus, e Deus mesmo está sentado no trono, e tem na sua mão direita um livro. Lembre-se, estamos falando da Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nenhuma palavra nesse texto é registrada por obra do acaso, fortuitamente, ou apenas para encher espaço entre as suas linhas. Todas as palavras aqui são significativas. E se o autor faz questão de registrar que a mão em específico é a direita e não a esquerda, isto é digno da nossa atenção. No simbolismo conhecido pelo povo da Bíblia, as mãos direita e esquerda remetem a diferentes significados. A mão direita é a mão atrelada à noção de poder, enquanto a mão esquerda, que está mais próxima do coração, é aquela que evoca a afetividade. Ora, o fato deste livro estar na mão direita é significativo na medida em que acha-se agora debaixo do poder ou do controle daquele que o detém.
Este que tem o livro na mão direita é o senhor do livro, é o seu dono, é aquele que exerce domínio sobre o mesmo, que o controla. E esse livro, diz ainda o versículo de número 1, acha-se escrito por dentro e por fora, diz o texto. Para você enxergar esta imagem, é necessário ter em mente que os livros de então não eram como os nossos. Os nossos são feitos de folhas empilhadas umas sobre as outras e costuradas numa das laterais, formando uma lombada. Os livros daquela época eram completamente diferentes. Eles eram eminentemente rolos de pergaminho, um material que é muito semelhante na sua consistência ao couro e que permite toda esta maleabilidade. Os rolos eram parecidos com este rolo de papel toalha que a maior parte de nós tem na cozinha e que vai desenrolando à medida em que precisa de mais papel. Você, para ler um livro, desenrolava o rolo, e esse rolo podia ter um comprimento considerável. Um livro, por exemplo, do porte de Isaías, que tem muitos capítulos, seria correspondente a um rolo de mais de 7 metros de comprimento. E nestes rolos, normalmente, você escrevia apenas em um dos lados do pergaminho. Porque se você escrevesse do lado que está para fora, muito possivelmente esse texto acabaria se danificando. Ele seria manchado, seria arranhado, seria apagado, mas este livro em questão está todo ele escrito, tanto por dentro como por fora, e veja, ele está totalmente preenchido. Não há espaço, portanto, para se inserir nenhum dado adicional ao mesmo. Não sobrou um lado que se possa recrutar. Todo o livro está agora composto e mais, diz ainda o verso 1, selado. Selado de todo, lacrado, com 7 selos. Os números para o povo da Bíblia eram também dotados de valor simbólico, eram significativos, não meramente como evocadores de quantidades, mas sobretudo de valores. Veja, o número 7 é valorado como o número de Deus. Ele é o número que representa a intensidade máxima das coisas. Quando algo é evocado em número de 7, significa que está evocado na sua máxima intensidade. Quando se diz que esse livro está de todo selado, se diz que ele está selado por inteiro. Não há uma parte dele que seja acessível sem que se rompam os seus selos. E quando se diz que ele está de todo selado e com 7 selos, é como se aqui estivéssemos recrutando uma espécie de superlativo. Quer dizer, ele está tão lacrado quanto se possa conceber essa ideia. Não há nada tão lacrado, tão fechado, tão inacessível quanto o seu conteúdo. A esta altura, já nos sentimos curiosos com relação ao livro em questão. Que livro é este que Deus tem nas mãos e que está assim de tal modo lacrado e inacessível? Ora, a discussão acerca disto entre os intérpretes das Escrituras é grande. E eu vou caminhar com uma proposta que é bastante consensual e que, como você verá, faz muito sentido à luz do próprio texto, que dirá-nos o seguinte: este livro é o drama da existência humana. Ele é o drama da história de todos nós. Uma história que se viu agora toda ela amarrada, embaraçada, agrilhoada e que clama por um desatamento dos seus nós.
Sim, todos nós carregamos conosco um anseio que está no mais profundo do nosso ser, no âmago de nossos corações. O anseio por uma solução que nós sequer somos capazes de dizer exatamente qual seja. A solução para os nossos sofrimentos, a solução para as nossas inquietudes, a solução para o drama de nossa existência, em última análise. E diz o verso 2, eu vi, é visão, eu vi também um anjo forte. Veja, não é um anjo qualquer, mas um anjo que se destaca dos demais, que proclamava em grande voz, ou seja, uma voz altissonante, como se espera de um arauto de Deus, sobretudo deste que é um anjo dentre anjos. Ele dizia, quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ah, sua fala é um desafio. Há alguém que se aventure a desfazer os nós que tem amarrado a vida humana, que tem lacrado a sua existência e impedido que ela se desdobre. Ora, verso 3, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Veja, é como se neste modo de falar, o autor estivesse dando conta de toda a realidade, de tudo o que existe, o céu, a terra e o que tem debaixo da terra, em lugar algum da realidade. Ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Veja, é mais uma espécie de superlativo. Ninguém podia abrir o livro. Ou seja, ninguém era capaz de fazê-lo. Ninguém podia nem mesmo olhar para ele. Ou seja, ninguém podia sequer se aventurar a esse papel. Não havia a menor possibilidade de que esse problema fosse solucionado, de que esta questão fundamental encontrasse resposta satisfatória. O livro, o drama da existência humana, era um caso perdido. E isto é motivo para prantearmos. E é exatamente o que acontece, segundo o verso 4. Eu chorava muito, diz o autor João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. O drama da existência humana é um problema tão grave que, por fim, é necessário capitular e admitir. Ele é insolúvel, não tem possibilidade de solução ou sequer de remédio. Verso 5, todavia, um dos anciãos me disse, e você se perguntaria, quem são esses anciãos? E eu lhe digo, volte ao capítulo 4, faça a leitura do texto quando puder fazê-lo, e você verá uma descrição do trono de Deus e daquilo que compõe o seu cenário. E nesta cena veremos presentes 24 anciãos. Estes 24 anciãos, 12 mais 12, representam o povo de Deus, da antiga e da nova aliança. 12 é o número de Israel, seja do Antigo, seja do Novo Testamento. E um desses anciãos vira-se para João, o autor do livro, e diz a ele, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ah, você já é suficientemente familiarizado com o nosso jargão, com o vocabulário bíblico, que já está na boca do povo há muito tempo, para perceber de forma intuitiva de quem o texto está falando. O leão de Judá, a raiz de Davi, é Jesus. E o texto diz que ele venceu para abrir o livro e os 7 selos. Ora,
De que vitória ele pode estar falando, se não desta de que a Páscoa se faz memorial? A vitória da vida sobre a morte. Jesus é aquele que morreu e foi sepultado, mas ressuscitou e vive e reina pelos séculos dos séculos. E a sua vitória é penhor da nossa também, pois tão somente por ela o drama fundamental de nossa existência pode ser resolvido. E a esta altura da reflexão, por certo, você está se perguntando, ora, e que drama é esse? Que nó é esse, tão fechado, que ninguém é capaz de desfazer? Quais são estas amarras que, por fim, serão rompidas no poder do Espírito Santo que age em Cristo Jesus? E eu lhe digo, a questão fundamental de toda a existência humana é o pecado e a morte que dele decorre. O pecado impusera entre Deus e os homens um abismo intransponível e a morte uma realidade insofismável que impunha-se a tudo e a todos. Mas Jesus pagou o preço do pecado. Jesus venceu a morte. Jesus desfez os nós, quebrou as cadeias, rompeu as amarras e nos possibilitou que as nossas vidas desabrochassem na plenitude daquilo que Deus mesmo concebera a cada um dos seus filhos. Ah, isto é maravilhoso! Verso 6, então eu vi, lembra? É visão. No meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ah, é tão interessante essa imagem, porque é a imagem de um animal, o cordeiro. E você sabe quem é o cordeiro? O cordeiro é o macho da ovelha. Você sabe qual é o lugar do cordeiro dentro da tradição pascal? Ah, o cordeiro é o animal do sacrifício, o cordeiro perfeito, sem defeito, imaculado. Você sabe que Jesus foi o sacrifício, o bom cordeiro, que foi sacrificado na cruz em favor de nós. Esse cordeiro, diz o texto, tinha todos os sinais de ter sido morto. Está dito, ele estava de pé, ainda que aparentasse ter sido morto, mas estava de pé porque estava vivo. O mesmo cordeiro que morreu, ressuscitou. E na descrição, ainda no verso 6, se conta que ele tinha 7 chifres e nessa hora, se você ficar tentando montar plasticamente a imagem na sua cabeça, ela vai lhe parecer algo monstruoso. Afinal, um cordeiro não pode ter mais do que 2 chifres. 3 já pareceria aberrante, 7. Mas você precisa ter em mente que as imagens aqui são sempre recrutadas em função do seu valor simbólico. E nas tradições do mundo antigo, os chifres, bem diferente do simbolismo que evocam hoje, representam poder e autoridade. Se este cordeiro tem muitos chifres, é porque ele tem muito poder. Mas note a sua quantidade, é em número de 7, o número da plenitude. Significa que ele tem o máximo poder que se possa conceber e atribuir a alguém. Ele tem 7 olhos e você sabe o que os olhos fazem. Eles nos permitem ver. Mas eles são em número de 7, o que significa que a sua visão é a mais abrangente, a mais ampla possível. E diz-nos o texto ainda que os seus 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, ou seja, ele é aquele que enxerga a realidade, que percebe-a com a totalidade do poder que de Deus deriva e com a totalidade da propriedade que somente os olhos de Deus podem ter. Este é o que tudo vê, este é o que tudo sabe, este é o que tudo pode. E ele veio
diz o verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ah, é que o texto é texto. Porque se fosse vídeo, filme, e nessa cena a gente ficava sem fôlego, até descolava as costas do assento, ficava tenso observando a intrepidez manifesta nesse gesto. Esse cordeiro está indo na direção daquele que está sentado no trono, o próprio Deus, que tem na sua mão direita, a mão do seu poder divino, o livro selado. E o cordeiro vai e toma o livro da mão direita do Todo-Poderoso. E o que acontece? Bom, o que acontece é sublime, é magnífico, e é para este ponto da narrativa que converge todo o nosso texto e toda a nossa reflexão. Veja, a partir do verso 8. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes que estão em volta do trono de Deus e os 24 anciãos, que ali estão também, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Note, estamos diante do trono de Deus. E estas são as figuras que habitam diante do trono de Deus. Mas elas estão se prostrando diante do Cordeiro. Não seria errado? Não, porque nós sabemos, segundo nos ensina a sã teologia e nolo fundamenta a Escritura, que o Cordeiro é Deus mesmo. Afinal, o Pai e o Filho são um só. E estas figuras estão reconhecendo o caráter divino do Cordeiro, que é Jesus. Note nas suas mãos a harpa e as taças de ouro cheias de incenso. Elas são evocativas, assim como o instrumento musical da adoração que se faz no santuário, das orações que se realizam ali, todas acompanhadas de música e do incenso aromático que é queimado e que faz com que as preces, convertidas em fumaça de aroma agradável, subam aos céus. Ah, estamos falando da adoração e do louvor na acepção mais plena que se possam conceber e que agora são dirigidas a Jesus, o Cordeiro, o mesmo que fora morto, mas que agora não apenas está vivo, mas sendo glorificado. Ah, perceba! O texto de João, o evangelista, nos descreve o que acontece na terra quando Jesus é morto aqui. E o texto de João, o autor do Apocalipse, nos permite ver o que acontece nos céus, quando de sua ascensão ele lá chega. É maravilhoso agora perceber o modo como a sua presença move aqueles que habitam diante do trono do Todo-Poderoso. Porque, segundo o verso 9, eles entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Eles estão cantando a glória do que Jesus fez e do poder criador da própria igreja. Isso é maravilhoso, mas note, esta cena está ainda circunscrita à sala do trono, ao lugar onde está o trono de Deus e àqueles que habitam ali. Mas veja agora como isto vai reverberar. Verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. É como se aquele canto que começou na sala do cano começasse a se expandir. É como uma gota que cai no centro do lago, promove uma onda que vai se espalhando e se espraiando até as suas margens. Tudo começa na sala do trono, mas logo se expande sobre milhões e milhares de milhares. Verso 13. E então ouvi que
toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ah, meu irmão, torno a dizer, é que o texto é texto. Porque se fosse uma imagem, a gente ia poder ampliar essa imagem. E tendo paciência e um olhar sensível, iríamos ampliando e averiguando, ampliando e averiguando, e no meio desta multidão de milhões e de milhares, que engloba toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, nós encontraríamos rostos conhecidos. E no meio desta multidão, surpresos, reconheceríamos também a mim e a você. E o texto que estamos lendo hoje, e que hoje fala aos nossos corações, visa recordar-nos o tamanho da graça que foi manifesta neste mundo por meio de Cristo Jesus. O tamanho da alegria que hoje deve tomar conta dos nossos corações. O tamanho do louvor que deve encontrar lugar nos nossos lábios, em toda a inteireza de nosso viver. Verso 14. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. E também os anciãos prostraram-se e adoraram, porque tudo aquilo em que participamos aqui na terra e que refere-se à glorificação do Todo-Poderoso tem encontrado eco lá nos céus e se confirma na sala do trono, diante do soberano Senhor. O texto de hoje, portanto, que chega a nós, reforçando a nossa festa e o sentido verdadeiro da Páscoa cristã, é para nós um lembrete e um ensejo, a que nos recordemos de toda a maravilha do que Deus já fez em favor de nós e do imperativo de nos alegrarmos e de transbordarmos em nossa alegria na forma de um louvor intenso, universal e infindável. Que assim seja, hoje, sempre e sem cessar. Passando a um tempo de comunicações, quero frisar que hoje é uma data muito especial, o segundo domingo do mês de maio, seja consoante o calendário civil, seja de acordo com o calendário oficial de celebrações da Igreja Presbiteriana do Brasil, é votado como o Dia das Mães. Sim, neste dia dedicamos o nosso carinho e a nossa justa homenagem às nossas queridas e tão preciosas mamães. A elas foi dado pelo Criador este dom de serem a matriz de toda a vida. Nenhum de nós adentrou a este mundo não fosse por intermédio de um ventre materno. E a elas dedicaremos nossa contínua gratidão e, em seu favor, as nossas orações ensejamos a Deus, rogando-lhe que renove as suas graças sobre cada uma, multiplicando sobre as mesmas as suas bênçãos e fazendo com que continuem sendo bênção na vida de muitos. Neste domingo, no culto matutino presencial, às 10h30, aqui no nosso santuário, nós teremos um momento de gratidão a Deus e oração em favor das mamães. E convidamos você para que venha estar conosco. Se é uma mamãe, traga consigo os seus filhos. Se é filho, traga consigo a sua mamãe, se puder fazer assim. Vamos dividir juntos essa hora tão preciosa de comunhão e fé
no seio da igreja. Próximo sábado, dia 17 de maio, a partir das 4 horas da tarde, aqui no nosso santuário, nós estaremos juntos para um encontro muito especial. É a segunda edição do Louvorzão da UMP, um encontro de música, fé, devoção, promovido pela nossa União de Mocidade Presbiteriana, os jovens da nossa igreja local. Nosso conjunto musical será o anfitrião de um encontro que reunirá outras 3 bandas: o grupo de louvor da Igreja Presbiteriana de São Cristóvão, o grupo de louvor da Igreja Presbiteriana da Gávea e ainda o grupo de louvor da Igreja Presbiteriana do Riachuelo. É um encontro que tem também motivação beneficente. À porta, como ingresso sugerido, não obrigatório, estaremos recolhendo alimentos não perecíveis. Você que vem, traga consigo pelo menos 1 quilo de alimento não perecível e todo o material que arrecadarmos à entrada será encaminhado ao Desafio Jovem. É uma instituição evangélica que está situada na área rural do município de Itaboraí e que desenvolve ali uma obra social e espiritual da maior relevância. Ela se dedica ao cuidado de rapazes que chegam àquela casa escravizados pela dependência química, pelo vício nas drogas, no álcool. Ali, através da terapia do trabalho e de um intenso esforço devocional, eles têm se visto libertos dessas amarras. No poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, têm conquistado uma nova oportunidade, a possibilidade de um recomeço em suas vidas. E a nossa igreja já há vários anos tem apoiado este trabalho, esta iniciativa, que é das mais sérias e relevantes. E você poderá estender-lhes também a mão e fazer-se partícipe desse grande mover. Anote, portanto, para não esquecer. Esteja conosco, desfrute desse momento e seja também uma bênção. Próximo sábado, dia 17 de maio, a partir das 16 horas, aqui no santuário, o Louvorzão da UMP. Eu vou estar por aqui. E eu espero por você. Momento de orarmos juntos a prece do Pai Nosso. Feche seus olhos, falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo, hoje e eternamente. Amém.